Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, as últimas do São Paulo aí que enfrenta o Flamengo, além de mais aí na análise e discussão sobre torcida, a passagem para as quartas da Sul-Americana e muito mais. Então, vamos embora pro vídeo. O São Paulo ontem também escreveu uma página muito legal, né? Virou um jogo enroscado contra o São Lourenço, precisava fazer 2-0, fez exatamente 2-0, com um show da torcida que mais uma vez lotou o Morumbi, mais de 51 mil pessoas. O São Paulo já tem 1 milhão de torcedores no Morumbi nesse ano, é o recorde absoluto da sua história. O Paulo falou um negócio que legal. O jogo de ontem era mais importante do que contra o Corinthians. 2 motivos. Se perde ontem, chega muito fragilizado contra o Corinthians. E se perde e também é eliminado quarta, acabou a temporada. Então era um jogo muito importante que o São Paulo jogou bem, com alguns detalhes. Nestor jogando muito bem, cara que é muito criticado pela torcida. E o São Paulo fazendo gol de bola parada e tudo mais. E o show da torcida que eu acho que foi o mais legal, né, Arnaldo? Eu acho que as palavras do Dorival de não entrar em desespero com a série de jogos sem vitória, ela se traduziu na escalação e no comportamento do time, mas com alguns... Você teve boas definições, Tironi, durante a semana. Essa coisa do primeiro match point, aleatoriamente, né? O primeiro match point, porque se você perde esse jogo, eu acho que tudo vai por terra sim, porque a temporada está muito fiada na questão das Copas. E a questão que você falou de não perder a essência de jogo, até porque não tinha uma outra fórmula, o repertório, mas mudar a voltagem, foi a palavra que você usou, né? Mudar a voltagem para que o adversário se sentisse incomodado desde o primeiro minuto. Aí eu acho que aí tem uma conexão. Você não consegue dizer se é por conta do comportamento da torcida que isso foi proporcionado ou se uma mudança de orientação, de espírito dos jogadores. Aí são as duas coisas conectadas. De fato, o que a torcida do São Paulo vem fazendo não é só o número de torcedores em campo. O número de torcedores em campo, de fato, ele surpreende. Você falou essa coisa de 1 milhão de torcedores. Basta lembrar o seguinte, para quem viveu o Morumbi com capacidade de 120 mil pessoas, 100 mil pessoas, muitas vezes a torcida do São Paulo nas finais, nos jogos finais, botava 120 mil, 100 mil, 99 mil, etc. e tal. O que a torcida do São Paulo faz hoje com uma capacidade de 60 mil no estádio, 60 e poucos, é botar 50 mil, 40 mil a todo jogo. A ponto de estarmos em 15 de agosto, ainda tem alguns meses para acabar a temporada, e o São Paulo bateu o recorde público total na sua história. Isso não é qualquer coisa. Mesmo quando o Morumbi tinha capacidade de 120. O São Paulo, a torcida do São Paulo, que vinha já nessa década carregando o time nas costas, nesse ano ela tem uma mudança de comportamento que precisa ser notada na presença e no apoio. Então isso muitas vezes não foi traduzido em vitória. O São Paulo perdeu não sei quantos jogos com 50 mil pessoas no estádio. Porém, claro que ajuda. Nunca atrapalha. E não é uma torcida que joga contra. E ontem, particularmente, a torcida soube que se tratava de uma noite diferente. Que o adversário não ia jogar, só ia se defender. Então não adiantava ter afobação e apressar o time. E alguns detalhes isso faz tanta diferença no futebol. Por isso que a gente estava falando, como é que está a torcida do Flamengo dispersa? A torcida do São Paulo, com a direção, fizeram lá as ingerências junto à Polícia Militar para poder receber o time, desde a recepção do time até o primeiro minuto de jogo. Durante os 100 minutos de jogo, a torcida do São Paulo simplesmente não deixou o São Lourenço raciocinar. Eu nunca tinha ido no estádio na minha vida contra um time argentino, que eu fui já 500 vezes, e eu não ouvi em nenhum momento, em nenhum pedacinho do jogo, antes, durante o intervalo, a torcida do São Lourenço, que é uma torcida barulhenta. A torcida do São Paulo não teve, sabe aquele lapso de tempo, anda, nem quando a bola bateu na trave do São Paulo, etc. e tal. Então a torcida do São Paulo sim foi fundamental e acho que alguns detalhes, como por exemplo, depois de anos, cantar o nome de todos os jogadores, inclusive do Rodrigo Nestor, que era um... Né? O Rodrigo Nestor agora. É a possibilidade do São Paulo, sem o Lucas, sem o Ramos Rodrigues, ter alguma coisa diferente, além da bola parada, é verdade, que demorou a encaixar. São Paulo tentou várias jogadas ensaiadas infrutíferas e quando foi a bola do rato mais tradicional, encontrou o gol. Então, ao cantar o nome dos jogadores, inclusive de alguns jogadores que estavam sem confiança, acho que a torcida do São Paulo ajudou.
E o Nestor, na primeira bola, ele quase fez o gol, primeira bola do jogo, menos de 2 minutos. E acho que aí alguns jogadores se sobressaíram. Os artilheiros fizeram os gols, mas o Rodrigo Nestor jogou muito bem, o Alisson jogou muito bem nessa nova função. Grande mérito do treinador, certo? É um jogador muito comum no lado do campo, pouco rápido, pouco criativo, e o treinador inventou uma função para ele que ele está muito melhor, muito mais participativo, a ponto de reconquistar o torcedor. E também o Wellington Rato, que é um jogador da bola para, mas também jogou bem. Então o São Paulo teve individualmente bem e como conjunto muito bem, sem perder aquela fórmula. O Beraldo tentando armar o time e tudo mais, e foi batendo até furar a retranca do São Lourenço, que ficou, né, valorizando. E acho que foi uma vitória que recobra um pouco de confiança que existia na Sul-Americana. Permite você sonhar e inscrever Rames Rodrigues e Lucas, que já muda um pouco a configuração, embora o adversário seja também indigesto. A LDU quase foi eliminada nos pênaltis pela Nublense, mas não foi. Então vai jogar em Quito, São Paulo, nessa maratona. E a Quito, na altitude, não é uma boa. Mas... Existe uma preocupação de segurança depois do assassinato do candidato à presidência. Enfim, com razão, né? Apesar de ser daqui a 15 dias, mas tem uma questão aí da Conmebol. Exatamente. Nessa frente, na Sul-Americana, se você olhar, estou vendo o quadro da Sul-Americana, compara com o quadro da Libertadores. Podemos colocar na tela aí o quadro. Quem ficou? Tem algumas coisas, porque quase todo mundo que era favorito o Bragantino, passou. Os favoritos passaram. Os favoritos passaram, né? Então, e é um caminho difícil. O caminho do São Paulo previa São Lourenço, se passar a LDU, passou, e depois Botafogo, Defensa e Justiça. Está passando todo mundo, né? E do outro lado, passou Corinthians, passou Estudiantes, que eram os favoritos, Fortaleza, que era favorito, e aí o América conseguiu a proeza de fazer um gol na última bola e foi levar. O América gosta de bater pênalti em Itaquera. Pois é. Dessa vez ganhou. Mas é uma Sul-Americana muito mais difícil que a do ano passado. Então, imaginar lá aquele cenário, vai a final contra o Del Valle. Lembrando, sempre insisto, São Paulo, para chegar na final Sul-Americana ano passado, passou pelo Ceará e pelo Atlético Goianiense, em confrontos domésticos, os dois times que caíram na... Agora, claro que a obsessão é a quarta-feira. É o Corinthians, é a Copa do Brasil, e o São Paulo, como disse o Caleri, sabiamente, aliás, a entrevista do Caleri ontem, o São Paulo precisa fazer um jogo idêntico para poder passar pelo Corinthians. A característica do jogo é muito parecida. O Corinthians tem uma diferença, tem muito mais qualidade para botar uma bola no gol do que o São Paulo. Mas tem menos para defender. Né? Mas a torcida do São Paulo vai ter que ter a mesma paciência, a mesma estratégia, a mesma situação. E o time do São Paulo não vai ter o Luciano, que é um jogador super contestado, mas que é um jogador que faz gol decisivo para Dedéu. Fez de novo. Para Dedéu. Fez contra o Corinthians, fez de novo. E vai ter provavelmente o Lucas no lugar do Luciano. E depois pensar como lidar até o jogo com o Corinthians. Porque, como o Massini falou, a chance única no Maracanã. Mas é um risco muito grande, até porque o time se solfou, o Caio Paulista saiu machucado, mais uma lesão. Então não tem tanta sobra assim para quarta-feira, né? O jogo do Maracanã, ele é muito apetitoso para a questão do Dorival e da volta do Dorival ao Maracanã. Mas para o São Paulo é um jogo de risco. O Corinthians vai ter que jogar o jogo dele contra o Curitiba por conta da situação dele no Brasileiro. Mas o Corinthians jogou na terça-feira, né? Não, pra mim o jogo contra o Flamengo é o mesmo contra o Cuiabá. Não vai ninguém que vai jogar contra o Corinthians vai jogar contra o Cuiabá. Deu a letra um erro, que o Lucas né? vai. Claro. Um erro claro, porque foi com quase todo Mundo. Talvez o Rames jogar, ganhar espaço. O Lucas, 30 minutos. Fora isso, se tiver elenco, não vai ninguém pro Rio de Janeiro, cara, pelo amor de Deus. Tem umas questões, né? Raí aqui me fala no ponto, né? Alguns jogadores desses que vão obrigatoriamente jogar contra o Corinthians estão ainda sem ritmo e precisam ganhar ritmo. Os dois casos do Lucas e do Wellington. Sim. O Wellington, por exemplo, entrou muito sem ritmo ontem, jogo muito quente, foi duro, não foi fácil para ele. Não, tudo bem. O Lucas tá... Tem um caso a caso, né? O resto não. Aqui, ó. Foi um pouco o que falou o Trajano, né? Se o São Paulo tem o melhor time. Não, o Corinthians tem até, talvez, jogadores melhores, mas hoje não tem uma torcida melhor que a do São Paulo, Juca. Então, nem em termos de número, né? Pela primeira vez na história, o São Paulo passa, em média, de torcedores, a torcida do Corinthians.
Pela primeira vez. Cabe mais no Morumbi que em Itaquera. Olha, isso é muito bom. Para com isso. Pela primeira vez na história, o São Paulo tem média de mais de 48 mil pessoas no estádio seguidamente. Pela primeira vez na história, o São Paulo bateu o recorde de presença de público em agosto. Ainda faltam 3 meses. A torcida do São Paulo mudou o perfil da torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo é um fenômeno. É um fenômeno de fidelidade, de massa, de devoção. E a torcida do São Paulo levou o São Paulo à vitória. Desde o Rodrigo Nestor, eu sempre digo e sempre vou dizer, é o maior nome do futebol mundial. Bola. Eu sempre falei. Não é porque o Rodrigo Nestor é meu chapa, não, é meu brother. Um pouco prejudicado. O Rodrigo Nestor, tecnicamente, é muito bom jogador. Mas você falou que faltava... poder de conclusão das jogadas. Muitas vezes ele faz jogadas maravilhosas, ele chega na cara do gol, ele não conclui bem, acaba chutando pra fora. Mas ele serve. Mas às vezes ele tomava a decisão errada, mesmo na hora de servir, não servia tão bem. Então, num jogo desse, de exigência, que o São Paulo precisa fazer o resultado, o São Paulo tem a bola, a gente já sabia que o São Paulo ia ficar muito mais com a bola, ia propor o jogo, o São Lourenço tem uma defesa forte, era importante um cara pra pensar, pra pifar o jogo. A jogada do segundo gol é dele, né? O Luciano só empurra pra dentro, mas toda a construção... O passe dele é de uma inteligência... Ele tentou pelo menos ele quase fez um gol com 1 minuto, né? A primeira chegada do São Paulo já foi uma batida dele de fora da área. Então o Rodrigo Nestor ontem fez uma partida... São 8 jogadores contra 3 do São Paulo. Então o Rodrigo Nestor fez uma partida grande, de jogador grande. Se fosse o Rames Rodrigues que tivesse jogado ontem, estreado e fizesse isso, ia estar todo mundo falando, caramba, olha, diferenciado o toque dele, a canhotinha. Não é? Entendeu? Se fosse, entendeu? Mas não. Eu dei 3 vezes já hoje com você, umas 4. Acho que eu tô num dia de paz. Eu acho que você tá sentindo alguma coisa estranha. Acho que foi um comprimido que eu tomei. Deve ser isso. Então, o Rodrigo Nestor foi um dos grandes destaques do São Paulo, a Josi, São Paulina, musa da torcida do São Paulo, que mandou ali e tal. O Caleri é espetacular. Pra mim, acho que só o Caleri que ganha mais pontos do que o Nestor ontem. Só que o Caleri já é ídolo do São Paulo, pela entrega. Então. Eu peço perdão pra você, desculpa. Só pra exemplificar... Perdão pro Bubu, as coisas estressam aqui. Não, é educação. Só pra exemplificar o que eu falei minutos atrás. 3 jogadores do Olímpia deram um enquadro lá no Wesley. Aí no São Paulo... E ninguém fez nada. No São Paulo, o Pablo Maia tomou uma cotovelada do atacante em determinado momento no primeiro tempo. No lance seguinte, o Caleri foi disputar com o jogador do São Lourenço, também largou o braço. Foi. Só para as pessoas que eu tô tentando... Então, mas você, por exemplo, é questão de arbitragem. A pessoa vai falar, você me chorou, por exemplo. Aquele gol do Caleri contra o... mimimi? Eu gosto. Você gosta, né? O Caleri, ele sabe num jogo como esse, olha o gol de cabeça que ele faz. Mano, o Silvani tá pedindo um abraço aí, que ele tá assistindo a gente de férias. Tá vendo, Silvani? Tá ótimo. Um abraço, ele tá feliz da vida. Tá de férias, ele tá vendo a gente feliz. Silvani, vai arrumar o que fazer, cara. Você vê, o Caleri fez um gol de cabeça, e olha que é difícil, porque os caras são bons no jogo aéreo, né? O São Lourenço bem firme e tal. Ele sabe que tem jogo aqui no Brasil que se ele fizer aquilo, o juiz vai marcar carga, faltinha. O Caleri briga, ele gosta do choque, em posição física. O São Lourenço é muito assim, e o Caleri comprou esse jogo, ele entende o tamanho dessa partida, né? E o São Paulo como um todo... o que eu falei pro Olímpia serve pro São Paulo. Aí a pergunta do Pedro se o São Paulo é o time ainda meia boca. Sem a técnica, a velocidade e a habilidade do Lucas Moura e do Rames, é o mesmo elenco do Rogério Ceni. É um time que briga, compete. O São Paulo sempre foi assim. É um time que tem ali meio que o controle. Eu acredito em você. Você falou pra mim que era meia boca, zona do rebaixamento. O que tá acontecendo? Então, o Wellington Rato fez uma boa partida. A bola parada, ele bate bem na bola. Só que o Wellington Rato não virou da noite pro dia um jogador espetacular. Ele tem suas limitações. Né? O São Paulo tem alguns jogadores que não são os jogadores mais espetaculares, mais caros e tal. Agora sim, o São Paulo contratou 2 reforços que vão requintar esse elenco. E aí acho que o São Paulo passa a ser, na Sul-Americana, um fortíssimo candidato. Porque é um time que tem história, tem camisa, a torcida compra, faz o Morumbi uma atmosfera. Né? Nos torneios continentais. Falou que não ia passar nem da LDU. Pois é. Então, a LDU é o adversário... Você sabe na história da Sul-Americana... Olha, eu que sou historiador do São Paulo... Na história... Historiador não, agora... Vamos lá. Historiador, Bubu. Na história da Copa Sul-Americana, a equipe que tem mais jogos, mais pontos, mais gols, mais tudo, é a LDU. Segundo é o São Paulo. Olha o tamanho desse confronto. 2 times que são campeões da América, tradicionais. E eu falei aqui, assim como eu respeito demais o Olímpia, camisa, tradição, torcida, atmosfera, esse peso, a mística, que isso joga muito, ainda mais nesse torneio, São Paulo tem, a LDU tem. Então é um confronto de peso e tal. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. Preciso te atualizar sobre um desfalque tricolor pro confronto contra o Corinthians, o jogo da vida do São Paulo, marcado para a próxima quarta-feira. O São Paulo precisa reverter a derrota por 1-0 contra o Corinthians. O jogo vai acontecer no Morumbi e vale vaga na final da Copa do Brasil. O Caio Paulista, um dos principais jogadores do tricolor nos últimos tempos, foi fundamental na classificação contra o Palmeiras na fase anterior, sofreu um estiramento na coxa esquerda. Essa lesão se deu aos 3 minutos da etapa final do jogo contra o São Lourenço nessa quinta-feira. São Paulo não costuma divulgar prazo de recuperação, mas a julgar pelos últimos atletas que tiveram esse tipo de estiramento, não dá para imaginar que o Caio Paulista tenha qualquer condição de enfrentar o Corinthians na próxima quarta-feira.
Só a título de comparação, o Erisson teve uma lesão parecida e ficou mais de um mês para retornar. Diante desse cenário, sem o Caio Paulista, o São Paulo vai precisar colocar o Wellington, que já teve muito moral dentro do próprio São Paulo, um dos jogadores mais assediados pelo mercado internacional, mas que tem jogado muito abaixo do Caio Paulista. Baixa importante para o tricolor, que poderá contar com o James Rodrigues e Lucas Moura para o jogo contra o Corinthians, timão que não terá o Roger Guedes vendido para o futebol do Catar. Pela programação, o James Rodrigues tem ali uma minutagem contra o Flamengo, e isso independente de resultado, independentemente de tá ganhando, tá perdendo, tá empatando, não chega para ser salvador da pátria. Sim, o importante é que ele tenha essa minutagem em campo para ele ter o ritmo de jogo, porque é importante assim, ele vem adquirindo ritmo de treino, mas o importante agora é ele ter ritmo de jogo, porque já está inscrito, já está regularizado, já está no BID, e agora é cronograma que ele vinha cumprindo, e que naturalmente é um cronograma que o São Paulo já tinha dentro do planejamento desde a chegada do James Rodrigues, né? Muito se falou que ele está abaixo e tal, mas é um cronograma que o São Paulo já esperava para o James, né? O James está abaixo em relação, por exemplo, ao Lucas Moura. Isso sim a gente pode dizer. Mas é algo que o São Paulo já esperava de um jogador que está 4 meses sem atuar. Isso sim, né? Um jogador que precisa de ritmo de treino, precisa de ritmo de jogo, é natural que ele esteja um pouquinho abaixo, é um ritmo ainda um pouco mais lento em relação à questão física, à questão mesmo técnica e propriamente tática quando você trabalha no campo. Então o Dorival quer dar uma minutagem, vai ser pouco tempo, não se sabe se 10, 15, 20 minutos, mas é um tempo que ele vai ter para se adaptar, para começar um processo e, claro, chegar minimamente em condições de poder ajudar mais o São Paulo no jogo importante do dia 16, que é a semana que vem, contra o Corinthians pela Copa do Brasil. O James vai jogar pelo São Paulo, vai estrear com a camisa do São Paulo, e é um palco que para ele assim é muito especial, né? Quem não se lembra daquele jogo, oitavas de final da Copa do Mundo, Uruguai e Colômbia, Maracanã, eu estava lá, né? Eu estava atrás de um dos gols, não do gol onde sai o gol do James Rodrigues, eu estava atrás do outro gol, e de fato ele mata a bola e chapa nela, e é um gol no ângulo, o goleiro era o Muslera, e assim, é um dos gols mais bonitos assim das Copas, né? É o gol mais bonito daquela Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma, um gol especial para a carreira do James Rodrigues. Ele mesmo fala isso, que é a grande Copa da vida dele, é o grande momento da carreira dele, e ele volta exatamente para o palco onde ele viveu todas essas emoções. Eu inclusive entrevistei ele depois desse jogo. Aliás, olha a foto aí, ó. Olha essa fotinha aí. Estávamos jovens, eu e James Rodrigues. Eu um pouco mais velho, né? Eu sou mais velho que o James Rodrigues, 10 anos mais velho que o James Rodrigues, mas estávamos ainda jovens. Eu tinha a idade do James Rodrigues nessa época, hein? Tinha a idade do James Rodrigues. E eu entrevistei o James, e assim, é um palco especial para ele. Então, claro, sem dúvida nenhuma, você vai falar assim, mas é um outro momento, claro, ele busca uma retomada na carreira, mas sem dúvida nenhuma, acaba que essa energia, né, essas lembranças, acabam trazendo boas recordações, boas energias para o cara no momento de reestreia, no momento de retomada de carreira do James Rodrigues agora no futebol brasileiro. Essa falando aí do jogo de amanhã contra o Flamengo, o São Paulo que não vence o Flamengo já há 6 jogos. É uma freguesia grande, até que o São Paulo joga até bem, mas não consegue matar os jogos. É só lembrar a semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo, em que o São Paulo amassou o Flamengo e perdeu por 3-1, se eu não me engano. Mas eu digo, né, eu prefiro doar essa partida e vencer as duas, se Deus quiser, na final da Copa do Brasil. Mas, vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo vem de uma crise interna muito grande, não sabemos como irá para o jogo contra o São Paulo, que a gente sabe que o São Paulo vai com um time misto, principalmente com o Lucas Moura, estreia do James Rodrigues, o Wellington deve ir para jogo, o Luciano que não joga vai jogar, então assim, vai ser um time misto, mas não vai ser um time fraco não, esperar que o São Paulo consiga ao menos pontuar fora de casa, porque fora de casa vem sendo um problema sério, não é só a questão de 6 jogos contra o Flamengo, o São Paulo não pontua fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Então, é importante você fazer um bom jogo, ao menos, para na quarta-feira aí estar tudo certinho, tudo pronto aí para o jogo do ano, de acordo com o Tirone, o segundo match point a ser defendido pelo São Paulo Futebol Clube, que precisa de uma vitória simples para levar para os pênaltis, ou 2 gols de diferença, como foi contra o São Lourenço, vai classificar direto. Lembrando que o São Paulo nesse jogo terá opção aí, né, opções maiores, como o James Rodrigues e o Lucas. Então, assim, em tese, são reforços importantes, né? Vamos ver em campo. Falando mais de São Paulo e Flamengo,
Maracanã lotado, Maracanã é o palco que o Ramos conhece. Tem que manter a sequência, O ideal seria vencer, até para você acabar com esse probleminha técnico que o São Paulo tem no Campeonato Brasileiro, que ainda não venceu. A gente vai fechar o primeiro turno sem o São Paulo ter vencido um jogo fora de casa do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo sempre dentro do G10, aí quando não chega a encostar no G4. Então, assim, é inacreditável para você ver a boa campanha que o São Paulo tem feito dentro de casa. Apesar que nos últimos 2 jogos perdeu pontos que não podia perder, e aí você tem que recuperar esses pontos fora de casa. Né? Então, tem que aproveitar todo o cenário que o São Paulo está empolgado, o Flamengo está lá para baixo, para você tentar aí conseguir um resultado positivo. Agora, falando de São Paulo e Corinthians, força máxima, exceto o Caio Paulista, que teve estiramento na coxa. O Erisson teve a mesma situação e ficou mais de um mês parado, então assim, não esperem um retorno fulminante do lateral esquerdo. Então vai ser o Wellington que para mim meio fora de esquadro ainda, né? Voltou de uma lesão séria, não tem jogando muito porque o Caio Paulista virou o dono da posição. Mas vamos ver, vamos torcer para ele conseguir aí contra o Flamengo fazer um bom jogo e contra o Corinthians fazer um jogo perfeito. O Wellington que sempre joga bem contra o Corinthians, para ser sincero. Então é isso, é o São Paulo aí se preparando para 2 jogos dificílimos. E ainda vamos lembrar o terceiro, o São Paulo pega o Botafogo pela primeira rodada do Brasileiro. E se vencer a LDU e o Botafogo vencer o seu confronto na Sul-Americana, eles são adversários na semifinal da Sul-Americana. Sul-Americana não tá a baba que foi o ano passado, né? Verdade é essa, não tem Atlético Goianiense, não tem Ceará, né? É só time duríssimo. São Paulo pegou o São Lourenço, vai pegar a LDU, pode pegar o Botafogo na semi e pode pegar numa final Corinthians, Fortaleza, os outros brasileiros da outra chave. Então assim, é uma Sul-Americana com um patamar acima do que foi do ano passado. Mas um time que quer ser campeão, um time que precisa, principalmente como o São Paulo, buscar títulos, tem que superar todos os obstáculos. A verdade é essa. Então, pessoal, é isso. Eu sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores a todos, um ótimo sábado a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.